Paz seja convosco, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus continue cuidando de ti. Mais uma vez, nós estamos aqui ministrando a santa e gloriosa palavra de Deus, compartilhando com vocês mais um alimento da palavra. Mais uma vez, nós temos a oportunidade de estarmos orando juntos. E eu quero começar a ministração orando junto com você. Eu não quero orar por você nessa hora. Eu quero orar junto com você. Aonde você estiver, feche os seus olhos e nós vamos estar orando juntos. Deus está presente nessa ministração e Ele está aqui escutando a minha oração e vai estar aí também escutando a sua oração. Porque Deus, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele está em todo lugar, Ele pode todas as coisas. Então nós vamos agora elevar os nossos corações a Deus, elevar o nosso pensamento a Deus, desligar de tudo que está à nossa volta por uns instantes, porque a oração ela requer isso. É justamente sobre oração que eu vou estar falando essa noite. E um dos princípios para ter uma oração abençoada é justamente isso, a gente desligar-se das coisas que estão à nossa volta. Então eu quero que você agora eleve o seu pensamento ao Senhor, eleve o seu pensamento aos céus. Vamos orar junto? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glorioso Deus e eterno Pai, nesta hora, meu Deus, eu uno a minha voz com a vida de todos esses que estão orando comigo agora. Pai Celeste, a oração feita em nome de Jesus, ela pode muito em seus efeitos. Meu Deus, e nós estamos agora justamente orando em nome de Jesus. Deus, visita, Senhor, cada uma destas pessoas nesta noite. O Senhor conhece, meu Deus, o coração. O Senhor conhece a necessidade. Meu Deus, o Senhor conhece, meu Deus, o quanto cada um que está orando comigo te ama, o quanto cada um quer ter intimidade contigo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, revele-se, meu Deus, a este homem, a esta mulher, a este jovem, a este adolescente, a esta criança. Revele-se, meu Deus, agora a cada uma dessas vidas, ó Pai, que essas vidas, meu Deus, sintam através da oração uma maior intimidade contigo. Deus, eu quero ministrar, meu Deus, toda sorte de fortalecimento espiritual sobre cada uma dessas vidas. Meu Deus, sempre quando nós nos achegamos à tua presença, nós chegamos sempre com muitos pedidos, Pai Celeste, mas, ó Senhor, nesta hora, eu te peço, meu Deus, que o Senhor fortaleça a nossa vida espiritual, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a estarmos fortalecidos em Cristo. Meu Deus, quem sabe, meu Senhor, eu estou orando, meu Deus, com pessoas que estão, meu Pai, tendo dificuldade para completar o nível de óleo da sua lâmpada, que significa maior intimidade contigo, maior intimidade com o Espírito Santo. Meu Deus, que o Senhor possa agora, meu Pai, abraçar a estas vidas. Meu Deus e meu Pai, que o desejo da oração, que o desejo da consagração, da vida cristã
comunhão plena, meu Pai, possa estar em cada uma dessas vidas, meu Deus, que naturalmente, meu Deus, o Senhor faça parte dessas vidas, meu Pai celeste, não deixa, meu Pai, que nós venhamos, ó Deus, nos esfriar em meio às provas, mas muito pelo contrário, que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor. Deus, é necessário, ó meu Pai, que todos nós unamos as nossas forças em oração, ó meu Pai, porque quando, meu Pai, nós estamos reunidos na mesma força, no mesmo amor, na mesma fé, na mesma esperança, quando nós estamos reunidos no mesmo nome, o milagre acontece. Meu Deus, eu te peço que o Senhor tome cada uma dessas vidas nas tuas mãos, dando a bênção, dando a vitória e fortalecendo a fé, em nome de Jesus, e graças a Deus, louvado seja Deus. Que bom estarmos reunidos mais uma vez, para mais uma ministração da palavra de Deus. O desejo do meu coração é que você esteja bem, que a sua família esteja bem, e que as promessas de Deus estejam se cumprindo na sua vida. A Bíblia diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso chama cuidado de Deus. Eu tenho certeza que você já tem experimentado esse cuidado de Deus. Quem sabe você tem hora que é até surpreendido por tanto cuidado que Deus tem tido por você, pela sua família. Confesso para vocês que muitas vezes eu sou surpreendido por esse cuidado de Deus. A gente vê que do nada Deus traz provisão, do nada Deus traz alguém para nos animar, do nada Deus traz alguém para nos encorajar. Esses dias têm sido dias de irmãos ajudando irmãos. Nunca vimos tantas pessoas sendo usadas por Deus nas redes sociais. Nunca vimos tantas pessoas sendo usadas por Deus através das lives. Para a glória do nome de Jesus, tem muitas pessoas levando a palavra de Deus pelas mídias, pelas mídias sociais. Louvado seja Deus. Esta noite que passou, eu perdi o sono, eu levantei para orar e depois não dormi mais. E eu peguei o meu celular e comecei a olhar algumas coisas ali. De repente eu encontro no Instagram lives e mais lives de pastores, de pastoras, de homens, mulheres de Deus, todos pela madrugada, orando, buscando fortalecimento para as suas igrejas, buscando fortalecimento para os irmãos, orando pelo Brasil. E eu fiquei assim feliz, porque graças a Deus as mídias sociais estão sendo usadas para levar o evangelho, para falar de Cristo. Até antes dessa pandemia acontecer, a gente abria as redes sociais e via um ou outro compartilhamento sobre a palavra de Deus, mas a gente não via tantas pessoas pregando o evangelho. Graças a Deus, Deus tem levantado dons nesses últimos dias e eu tenho estado assim muito feliz com isso. Pessoas que tinham verdadeiras intimidades, dificuldades de lidar com as mídias sociais, hoje, pela misericórdia de Deus, tem se esforçado, tem estado trazendo uma palavra, cantando um louvor, e tomara a Deus que isso continue. Infelizmente, às vezes, nós deixamos muitos pontos para o inimigo usar, e coisas que são para os servos de Deus usarem, por causa da nossa timidez, ou mesmo por causa do nosso corre-corre, da nossa falta de tempo. A gente não usa aquilo que é para nós usarmos e deixa para o ímpio usar, para o próprio inimigo levar pessoas para falar de coisas que conduz à perdição. Mas graças a Deus, é mais um campo que nós estamos recuperando para o reino de Deus. Pregar o evangelho pelas mídias, né? Louvado seja Deus. Quantos eu creio que você que está me ouvindo conhece pessoas que nunca antigamente pregaram pelas mídias sociais e hoje estão pregando.
Isso é bênção demais. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por isto. Eu louvo a Deus por cada pastor, por cada missionário, por cada membro, por cada servo, por cada serva de Deus que está fazendo da internet esses dias, das redes sociais esses dias, uma trombeta para anunciar o evangelho de salvação, o evangelho de redenção. Graças a Deus. Não vamos parar em nome de Jesus. Assim que em nome de Jesus voltar os cultos presenciais, não vamos deixar morrer esta questão das mídias sociais, das redes sociais. Vamos continuar levando o evangelho pelas mídias sociais, pelas redes sociais, porque muitas pessoas, em nome de Jesus, estão sendo alcançadas nesses dias e ainda serão no decorrer da nossa trajetória. Às vezes a pessoa não tem o que fazer, está com a mente vazia e a primeira coisa que faz é pegar o celular, pegar um computador, sentar-se à frente de um computador e quando há homens e mulheres de Deus dispostos ali pregando o evangelho, esta pode ser a hora em que essas pessoas serão alcançadas. Então, vamos continuar lançando as redes pelas mídias, lançando as redes pelas redes sociais, né? Em nome de Jesus Cristo, porque Satanás não vai nos frustrar nisso. Às vezes nós pensamos que algumas coisas são dadas a Satanás. O louvor, esse tipo de louvor é do diabo. As mídias sociais é instrumento do diabo. A televisão é instrumento do diabo. A política é instrumento do diabo. A gente começa a dar para o diabo coisas que não são dele. Nós começamos a dar a ele legalidade sobre coisas que são para nós, servos de Deus, usarmos e participarmos para levar avante o evangelho, para difundir o reino de Deus. Então não dê Satanás legalidade de coisas que não são dele. Diga, tudo que Deus tem nos dado é para a glória do nome do Senhor Jesus. As redes sociais são para a glória do Senhor Jesus. O louvor é para a glória do Senhor Jesus. A política é para a glória do Senhor Jesus. A nossa caminhada diária tem que ser levando o evangelho de Deus. Não podemos parar e nem podemos deixar que o diabo roube estas oportunidades que o Senhor Jesus tem nos permitido usar. Então, vamos continuar pregando o evangelho pelas redes sociais, levando a palavra de Deus, mesmo depois que terminar esse período de isolamento social, né? Vamos continuar falando da palavra de Deus pelas mídias. Eu quero partilhar com vocês um versículo da palavra de Deus. Abra na sua Bíblia, pegue na sua mão a sua Bíblia e já abra aí em nome de Jesus. Mateus capítulo 21, versículo de número 22. Eu sei que você já conhece esse versículo, é um versículo que sempre quando nós estamos orando, nós citamos esse versículo, mas eu quero compartilhar um pouco desse versículo com você essa noite. Como eu sempre digo, depois que terminar a ministração ou a hora que você tiver oportunidade, leia todo o texto, porque quanto mais você lê a palavra de Deus, mais Deus te revela coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. A Bíblia é palavra revelada. Às vezes a gente termina de pregar, já aconteceu comigo muitas vezes. A gente termina de pregar um texto da palavra de Deus e logo a gente vê uma outra live e lá naquela live está sendo pregada o mesmo texto, a mesma porção da palavra de Deus que a gente terminou de pregar. Só que lá, através daquela outra live, daquela outra ministração, Deus está falando de uma maneira totalmente diferente. O texto base é o mesmo. Então, a palavra de Deus, é normal isso acontecer. Num só texto, num só versículo, existe 1 milhão de formas de Deus tratar conosco, de Deus tratar com a sua necessidade. Então, leia a Bíblia, porque você vai ver Deus te revelando coisas grandes e acompanhe a palavra de Deus. Eu já ouvi esse texto. Não.
ouça novamente, porque vai ter mais coisas para Deus acrescentar à sua vida através do mesmo texto. Amém? Mateus capítulo 21, versículo de número 22, diz assim: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Repita comigo assim: e tudo quanto pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Amém? Eu quero compartilhar com você algumas maravilhas reveladas nesse versículo, e por que não dizer em todo este texto. Esta afirmação de Jesus, ela vai acontecer já no finalzinho do ministério de Jesus. Nós sabemos que o ministério de Jesus, ele durou por volta de 3 anos e meio. E já nos últimos dias do ministério terreno de Jesus, Jesus então está agora em Betânia. Ele tinha dormido em Betânia. E nós sempre, quando falamos de Betânia, lembramos dos 3 irmãos que moravam em Betânia: Marta, Maria e Lázaro. Lázaro era aquele que Jesus havia ressuscitado, né? Então, eu creio que foi na casa deles que Jesus pernoitou aquela noite. Jesus, na última semana do seu ministério, ele ia a Jerusalém, voltava, ficava em Betânia. Betânia era um povoado que ficava um pouco próximo de Jerusalém, mais ou menos 6 quilômetros. E Jesus ia a Jerusalém, ministrava no templo e voltava para Betânia para descansar. Jesus já estava se preparando para a cruz. Nós sabemos que, como homem, todas as dores que um homem sofre com um sofrimento daquela magnitude, Jesus sofreu também. Como homem, Jesus sabia o que estava esperando ele na cruz. Então, era muito cansativo, era muito fadigante, era muito difícil. Era muito difícil, sabendo que a cruz estava se aproximando e que ele não podia deixar de passar pela cruz. Desde o seu nascimento, Jesus já sabia que ele teria que passar pela cruz. Mas cada dia que ele ia vivendo o seu ministério terreno e sabia que estava aproximando a hora, isso para Jesus era muito difícil, porque as dores que ele estava preparando para sofrer eram dores muito intensas. Então, era em Betânia que Jesus encontrava um pouco de conforto, um pouco de solidariedade, um pouco de carinho familiar mesmo, ali na casa daqueles irmãos Marta, Maria e Lázaro. E, mais uma vez, Jesus tinha pernoitado em Betânia e ele estava voltando para Jerusalém. É justamente disso que se trata esse texto. Quando Jesus está saindo de Betânia, Jesus passa perto de uma figueira. E eu sei que os estudiosos da Bíblia que estão me ouvindo vão logo dizer que aquela figueira tinha a ver com Israel, e eu acredito nisso. Isso é bíblico, isso é histórico, mas eu quero levar mais para o lado da fé, sabe? Eu quero levar mais esta ministração para que nós entendamos o que Jesus esperava daquela figueira e não aconteceu naquele dia. Eu creio que Jesus já tinha passado por aquela figueira várias vezes, mas nesse dia em especial, Jesus iria usar aquela figueira para ministrar sobre a vida dos seus discípulos e para trazer um ensinamento que nunca mais os seus discípulos iriam esquecer. Jesus passa perto daquela figueira e, só repetindo aqui de novo, se ele já tinha ido em Betânia várias vezes, já tinha passado por aquela estrada de acesso a Jerusalém várias vezes, então ele já tinha visto várias vezes aquela figueira, e aquela figueira nunca tinha sido alvo de ensino
para os seus discípulos. Mas naquela manhã ele quis usar aquela figueira para ensinar uma lição para os discípulos. Ele chega debaixo da figueira e ele começa a procurar frutos. Ele começa ali a procurar frutos. Preste bem atenção, Jesus não estava procurando flor, Jesus não estava ali debaixo daquela figueira procurando algumas coisas normais, ele estava procurando fruto. Por que eu digo que ele estava procurando algo anormal? Porque o próprio texto vai dizer que não era tempo de figos. E Jesus estava ali procurando frutos em uma figueira. Ele olha de um lado, olha do outro e ele não encontra frutos. Então Jesus olha para aquela figueira e diz assim: nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais, se na hora que eu mais precisei, que eu vim procurar fruto em você, eu não encontrei, então nunca mais nasça fruto de ti. Jesus estava dizendo para aquela figueira: a partir de hoje você não mais vai produzir frutos. Quantas vezes Jesus tem procurado frutos em nós na esperança de que nós possamos fazer o que Ele manda, produzir frutos. O que é produzir frutos do reino de Deus? É levar o evangelho aos perdidos, é ajudar a quem precisa, é estender as mãos amigas para pessoas que precisam da nossa mão amiga, pessoas que precisam de uma palavra. Frutos na palavra de Deus tem a ver com trabalho, com nós produzirmos no reino de Deus, servirmos bem ao reino de Deus. Aquela figueira naquela manhã não pôde ajudar o reino de Deus, não tinha frutos naquela figueira. E Jesus então disse para aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E foi embora. Foi para Jerusalém, foi ministrar em Jerusalém, foi fazer o que ele tinha que fazer. E a Bíblia diz que no outro dia, ele está novamente passando debaixo da mesma figueira. Jesus passa tranquilamente e os seus discípulos assustam com o resultado do que tinha saído da boca de Jesus, que era justamente: nunca mais nasça fruto de ti. E eles assustam quando eles olham para a figueira e eles percebem que a figueira havia secado. Aquela figueira que no dia anterior era uma figueira frondosa, era uma figueira cheia de folhas, era uma figueira que todo mundo via, que tinha uma sombra maravilhosa. Então, agora era uma árvore seca, uma árvore que nunca mais iria produzir nada. E eu até abro um parêntese aqui, não é sobre isso que eu quero falar um pouco mais à frente, mas eu até abro um parêntese aqui para não deixar passar de liso. Nós estamos vivendo dias de muitas folhas. Por quê? Porque folhas são vistas de longe, folhas fazem volume, folhas chamam atenção. Quando a gente vê uma árvore verdinha, cheia de muitas folhas, a gente logo olha e acha bonito e elogia. Muitas folhas chamam atenção. Nós estamos vivendo dias de pessoas que, ao invés de produzir frutos frutos que produzam pessoas para o céu, as pessoas estão produzindo árvores cheias de folhas. O evangelho que nós temos ouvido pregar nos nossos dias é um evangelho de muitas folhas, árvores frondosas, mas que não estão produzindo frutos para o reino de Deus. Árvores frondosas que estão chamando atenção para as coisas da terra, árvores que todo mundo passa e todo mundo quer olhar e todo mundo quer ficar na sombra daquelas árvores, mas quando se procura frutos, se Jesus voltar agora, quem vai subir para o céu? A gente não encontra, sabe? Nós não estamos lutando por árvores frondosas, coisas aqui da terra, mas nós temos que lutar por frutos, produzir no coração das pessoas a pregação do verdadeiro evangelho. Eu sei que o verdadeiro evangelho, muitas vezes,
ele não é bem recepcionado, porque o verdadeiro evangelho, ele revela o pecado, o verdadeiro evangelho chama a atenção dos homens para voltar-se a Cristo, o verdadeiro evangelho, ele chama a atenção para frutos e não para folhas. E é o que Jesus queria mostrar naquela hora para os discípulos, que uma árvore ela é frondosa, ela é bonita, mas ela não está com nada no balaio se ela não produzir frutos. Deus está procurando pessoas que produzam frutos, pessoas que realmente não são só árvores frondosas, mas pessoas que realmente são pessoas que vão morar no céu com Jesus, que pregam o verdadeiro evangelho, que levem a verdadeira palavra. Os discípulos assustaram no outro dia porque a árvore estava seca. E engraçado que os discípulos vêm até Jesus, e o objetivo era isso mesmo, mas é engraçado quando os discípulos vêm até Jesus correndo e dizem: o senhor não sabe de uma coisa, aquela figueira que o senhor amaldiçoou antes, o senhor acredita que ela secou? Jesus, eu creio que deve ter até sorrido, porque Jesus era uma pessoa muito alegre, eu sei disso. Jesus ele foi ungido com o óleo da alegria, né? Mas Jesus deve ter achado até engraçado. Gente, justamente o que eu disse, que ela iria secar, e é justamente o que aconteceu. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, erga-te daqui, lança-te no mar, e assim acontecerá. Então Jesus aproveitou aqui para mostrar para os discípulos o que significa ter fé. O que significa determinar algo com fé. Às vezes a gente determina algo, mas a gente não consegue crer naquilo que nós determinamos. Pastor, eu estou orando há muito tempo por isso, por aquilo outro, e nada aconteceu. O que está faltando? Fé. Porque a oração ela tem que estar atrelada à fé. A base da oração é a fé. Se tiverdes fé, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, a fé é a base. Eu preciso de crer quando eu estou colocando um pedido nas mãos de Deus, quando eu estou elevando o meu pensamento a Deus, eu preciso de orar com fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Se eu estou vendo, não é fé. Eu lembro muito tempo atrás, quando eu pude entender um pouquinho do que é fé. E foi uma mensagem assim muito simples, mas que até hoje eu uso como base quando eu quero falar de fé. Existe pelo menos 3 fórmulas, ou 3 fórmulas de entendermos a fé. Existe uma fé natural. Por exemplo, você acredita que se está escurecendo, virou noite. É uma fé natural. É uma coisa que acontece sem nenhum exagero. Deu 7 horas da noite aqui no Brasil, que em alguns lugares já ouvi dizer que o pôr do sol em alguns meses do ano se dão bem mais tarde do que isso. Mas aqui no Brasil, 6 para 7 horas vai escurecer. Então eu não preciso de ter fé para isso. É uma fé natural. Daqui a pouco vai escurecer. Essa é a fé que qualquer pessoa consegue ter. A pessoa que já é filho de Deus, que já aceitou Jesus Cristo, consegue ter essa fé. A pessoa, o ímpio consegue ter essa fé, a criança consegue ter essa fé, daqui a pouco vai escurecer, sabe? Isso é fé natural. Fé natural é quando você vê o céu enegrecer e começa a trovejar, aí vai chover. Isso é fé natural, daqui a pouco vai chover. Eu preciso de me abrigar, eu estou sem guarda-chuva, eu preciso de correr para um lugar seguro porque vai chover. Fé natural. Fé que não precisa de você fazer nada muito grande para acreditar, porque está diante dos seus olhos. Isso é fé natural. Existe também aquele tipo de fé que é fé artificial. Aquela fé que parece que é, mas não é. Aquela fé que eu olho e penso assim, isso aqui vai acontecer. É uma coisa artificial, uma coisa que eu gosto até muito de dar o exemplo de quando éramos pequenos, e eu sei que muitas das pessoas que estão me ouvindo vão lembrar disso.
Antigamente, eu não sei nem se existe isso hoje mais, a gente quase não vê, existiam os pacotinhos de quisuco, e eles eram, acho que 5 gramas, me parece, e a gente comprava aquele pacotinho de quisuco e pegava 2 litros d'água, colocava açúcar e colocava aquele quisuco ali, morango, laranja, groselha, colocava ali um pacotinho de 5 gramas e mexia, e aquilo ficava aquele suco bonito. E a gente tomava aquele suco gostoso, suco de laranja, suco de limão, quando na realidade aquilo era mais química do que suco. A gente acreditava que aquilo era um suco de laranja, mas não era coisíssima nenhuma, era mais química do que suco, né? 5 gramas fazia 2 litros, a gente ficava feliz tomando aquele suco. É algo que parece que é, mas não é, algo que não é real, que só engana os nossos olhos. As coisas que acontecem no mundo. Às vezes nós acreditamos que os prazeres do mundo são maravilhosos. A prostituição, as drogas, a cachaça, a bebida, os vícios em geral, o jogo, mas são coisas artificiais que só vão nos levar para o buraco. Então, eu acredito que eu estou gozando a vida. Não está nada, está destruindo a vida. Eu fico pensando o que aquele suco, né? Aquele negócio artificial, aquilo fazia no estômago da gente, né? Aquela química terrível, aquele pó, que eu nem sei de que era feito aquele pó. Uma coisa eu tenho certeza, laranja, groselha, morango, ali tinha muito pouco. Então, assim é a fé artificial, é aquilo que parece que tá muito bom, mas que na realidade está destruindo as nossas vidas. É aquilo que é aparente, mas que não vai produzir nada de bom em nós. Agora, o terceiro tipo de fé é a fé real. É a fé que gera o sobrenatural. É a fé que a palavra de Deus diz, firme fundamento das coisas que não se veem. Os discípulos não conseguiam, a princípio, entender o que tinha acontecido com a árvore. De um dia para o outro ela secar e tá sequíssima, a ponto de poder quebrar os galhos dela com a mão. Em lugar nenhum aquilo iria acontecer, ainda que tivesse passado um fogo naquele lugar, a árvore não estaria tão seca igual ela estava lá naquele dia. E aí foi aonde que Jesus disse para eles, vocês precisam de ter fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é uma das menores sementes que existe. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e você disser a este monte, erga-te daqui, lança-te no mar, assim acontecerá. O que Jesus está dizendo com a palavra monte? Ele está dizendo de algo sobrenatural. Eu acho que nem os maiores ilusionistas da terra consegue fazer uma coisa dessa, pegar um monte que está na direita e colocá-lo na esquerda ou vice-versa. Jesus está falando ali de coisa sobrenatural, não de coisas superficiais ou de coisas naturais, mas de coisa sobrenatural. E Jesus espera de nós a fé sobrenatural. É aquela fé que quando nós oramos, realmente nós já levantamos dali convictos da vitória. Todos os dias eu peço a Deus que me dê fé. Não é proibido pedir fé a Deus. Não é proibido. Porque nós não sabemos orar como convém e nós não temos fé como convém também. Eu gosto muito daquela passagem que trouxeram para Jesus um menino possuído por um espírito maligno. Ele ora pulava no fogo, ora pulava na água. E a família ficava o tempo todo tendo que cuidar daquele menino. E trouxeram para os discípulos, porque quando eles chegaram com o menino ali, Jesus não estava, e os discípulos tentaram então fazer alguma coisa, oraram por aquele menino, repreenderam o mal da vida daquele menino, e o demônio não saía, e os discípulos começaram a ficar envergonhados, e de repente Jesus vem se aproximando ali. E eu acredito que quando Jesus chegou, Jesus perguntou o que está acontecendo. E os discípulos disseram, e o pai do menino, melhor dizendo, disse a ele, a Jesus, trouxe o meu filho, mas os teus discípulos não conseguiram fazer nada por ele. E Jesus deu aquela explicação, tem castas de demônio que só saem com oração e jejum.
Tem casta de demônio que para poder a pessoa expulsá-lo precisa de estar com a vida no altar. Foi isso que Jesus disse. Tem que estar orando, tem que estar jejuando. E Jesus então olhou para o pai daquele menino e perguntou para ele: você crê que seu filho vai ser curado? E ele disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda com a minha incredulidade. Sabe por quê? Porque existe horas que a gente percebe que nós não conseguimos ter essa fé sobrenatural que a palavra de Deus fala para gerar milagres. Às vezes, o tanto de lutas que a gente passa, o tanto de provas que a gente passa, eu preguei na live essa semana, eu estava dizendo isso, às vezes o mar está tão revolto que a gente não consegue ver que é Jesus que está chegando. Então, nesta hora, a gente tem que pedir: Jesus, aumenta a minha fé. Isso não é pecado, isso não é proibido, isso é ético fazer. Ore a Deus para que Ele aumente a sua fé. Eu tenho feito isso todos os dias. Aumenta, Jesus, a minha fé. Porque se eu tiver fé, eu sei que eu vou poder fazer coisas grandes, eu vou poder receber bênçãos sobrenaturais. A fé, ela move o coração de Deus. Quando você ora com fé, Deus move as suas mãos, porque a fé, ela move o coração de Deus. Quando Deus vê que nós realmente dependemos dele e acreditamos nele, então não vai haver nada que impeça a vitória na nossa vida. Aprenda a crer e aprenda a pedir a Jesus fé. Mas não é essa fé real, ou melhor, não é essa fé artificial, não é essa fé natural, porque essa nós já nascemos com ela. A fé que sempre nos traz dúvida, a fé que um dia cremos, outro dia não cremos, essa aí já faz parte do ser humano. Nós precisamos de pedir ao Senhor a fé real. Aquela fé que Jesus mostrou para os discípulos naquele dia. A figueira ordenou-se a ela que secasse, e ela secou a ponto de nunca mais produzir nenhuma folhinha sequer. Às vezes a gente vê uma árvore seca, mas ela ainda está puxando a seiva da terra, ainda está com a raiz ainda propensa a brotar novamente. Mas aquela figueira nunca mais ela brotou. Ela virou cinza, ela virou esterco ali naquele lugar, ela virou lenha, se é que alguém foi lá e cortou ela para queimar, ela virou lenha, mas aquela figueira em especial, nunca mais ela teve um broto sequer, porque a palavra de Jesus era para que ela nunca mais produzisse nada. Então, a fé é justamente isso. Quando você crê e determina, você tem que acreditar que aquilo vai acontecer. Eu tenho orado ao Senhor para me dar essa fé. E gostaria que você também fizesse o mesmo. Vamos acreditar que esta é a verdadeira fé, a fé real. Aquela fé que produz resultado. Aquela fé que fez os grandes homens da Bíblia, como Abraão, que é chamado pai da fé. Abraão é considerado o pai da fé por quê? Porque Abraão creu na palavra de Deus e essa crença não tinha negociação. Cri e pronto, acabou. Eu creio que o milagre vai acontecer, ainda que todas as situações estejam contrárias, mas se eu creio em Deus, então aquilo vai acontecer. A fé é justamente isso. E esse texto termina justamente com esse versículo que nós estamos meditando nessa noite. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se nós tivermos fé, tudo que pedimos em oração, crendo, recebereis. O que é esse tudo? Esse tudo é tudo que é bênção de Deus para a sua vida. Tudo que Deus... Porque às vezes as pessoas querem que Deus faça algo que Deus sabe que não é bênção para elas. Então, às vezes, isso é assunto para outra mensagem, para outra ministração, mas quando você dobra diante de Deus em oração, pedindo um milagre, eu sei que você já sabe da necessidade que você está, daquilo que você está pedindo a Deus. Então, apenas creia, porque Deus vai fazer na sua vida. Amém? Que Deus vos abençoe. Medite nessa palavra e eu quero orar novamente por você. Visto que hoje eu não estou orando por vocês. Hoje eu estou orando com vocês. Porque eu também preciso que Deus aumente a minha fé em nome de Jesus, para que algo sobrenatural aconteça na minha vida, aconteça no meu ministério, aconteça na minha caminhada. Eu creio
no sobrenatural de Deus. Amém? E eu sei que você também crê. Então vamos orar por sobrenatural agora. Imagine, pense agora naquilo que você está precisando de Deus e coloque nas mãos do Senhor e nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós estamos orando agora por tudo o que nós estamos entregando na sua mão, que para nós é impossível. Porque a tua palavra diz que o que é impossível a nós, para o Senhor é possível. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, faz possível através da fé este milagre que nós estamos buscando do Senhor agora. Meu Deus, alguns estão orando por cura divina, alguns estão orando por libertação da família, alguns estão orando por um emprego, outros estão orando, meu Deus, por causas que, meu Pai amado, aparentemente são impossíveis de acontecer. Mas eu acredito no teu poder. Meu Deus, eu oro também para que o Senhor aumenta-nos a fé, para que o Senhor faça crescer dentro de nós a fé, não uma fé natural, não uma fé superficial, mas uma fé real, aquela fé que faz gerar milagres. Meu Deus, ensina-nos a crer, meu Pai, ajuda-nos com a nossa incredulidade, é o que eu estou pedindo ao Senhor nesta hora. Meu Deus, que o Senhor abençoe a todos os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que Deus vos abençoe, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, que Deus te abençoe para que as coisas grandes que você tem buscado de Deus aconteçam. Deus vos abençoe, eu amo todos vocês em Cristo Jesus, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.